Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com você, pessoal? Espero que sim. Bom, meu nome é Edilson, mais conhecido como Ed, trader. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo, né? E eu agradeço a todos que têm estado no canal, que têm se inscrevido, têm deixado o seu joinha, o seu comentário. Eu, de uma maneira e de outra, estou tentando responder os comentários, tá bom? E desde já eu sou grato por tudo que vocês têm aí deixado aí. Se você entrou agora no canal, não é inscrito, se inscreva, será bem-vindo aqui no canal. Nosso canal é um canal de ideias, né? É um canal onde você aprende gatilhos, aprende sobre o gráfico, Renko, tá? E tem aí um aprendizado que você leva para o seu profit e vai fazendo as suas adaptações. Aqui é ideias lançada e você vai no Subtest e vê se adapta. Eu tenho aqui os meus gatilhos, eu opero, tudo que eu apresento é a maneira que eu opero, é a maneira que eu faço, de uma maneira ou de outra tentar ajudar aí vocês. Tá bom, pessoal? Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre uma ferramenta que é o Pivot Point, tá bom? É uma ferramenta muito interessante, mas antes eu quero agradecer aí o pessoal que tem contribuído aí com a sua doação. Obrigado, meu amigo. O Pai do Senhor abençoe você. É sinal que os conteúdos do vídeo têm ajudado você, né? Inclusive, um falou assim, olha, Deus, está a minha contribuição porque tem me ajudado muito aí. Mudei a minha maneira operacional, eu tenho saído do zero. E aí tem deixado a sua doação aí. Obrigado, tá bom? Muito obrigado. E se você ainda não contribuiu aí, seja bem-vindo, fique à vontade, seja o que você tiver no seu coração. Bom, pessoal, então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Pivot Point, mas antes eu queria bater um papo com vocês. É, Todos os modelos operacionais que hoje a Teológica, a Profit, ela te dá gratuitamente, todas elas tiveram um criador. Não surgiu do nada. Teve um criador. Então, esse criador dessa ferramenta colocou na lógica e veio para o Profit e hoje você opera essa ferramenta. Então, todas elas funcionam e também não funcionam. Então, é o estilo operacional que você tem que se adapta àquela ferramenta. Seja estocástico lento, seja MACD, seja FR, seja Pivot Point, qualquer ferramenta que você lançar no seu operacional, ela vai funcionar. E às vezes não funciona. Mas o que eu quero dizer é que todas as ferramentas têm um criador. Alguém criou aquela ferramenta e hoje você pega essa ferramenta e utiliza. Mas o que eu quero passar para vocês é que você não pode ficar simplesmente limitado àquela ferramenta. Ou seja, a sua mente ela tem que desenvolver para você mesmo. Exemplo. Quero dar dois exemplos aqui. Primeiro, você vê o aplicativo da Uber? Cara, fantástico. O cara que criou a Uber é fantástico. Pô, ele criou um aplicativo que vai buscar as pessoas em casa, leva para o destino que tem que levar, traz de volta. A única coisa que ele faz é fazer uma ponte de ligação entre o cliente e o motorista. Ele não coloca carro, ele não coloca nada, ele simplesmente ganha sua porcentagem em cima daquilo que o motorista faz. O motorista entra com carro, com seguro, com tudo. E ele recebe uma porcentagem. Alguém pode dizer assim, pô, por que eu não pensei nisso antes? Tem certeza
Tem pessoas que pararam e falaram assim, cara, por que eu não inventei a Uber antes? Mas o cara que inventou a Uber, hoje está milionário. Mas teve alguém que pensou e criou a Uber. Ele não ficou esperando ou usando aplicativos de outros. Ele criou o próprio aplicativo. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é a minha própria filha. A minha filha, ela é instrumentista. Ela é violinista. E toca em orquestras. Já viajou a França, a Itália, a Alemanha. Chegou agora de Roma, seguindo a orquestra. E quando a orquestra senta para tocar, todos recebem as partituras. E todos tocam seguindo a partitura. Mas a minha filha, quando chega em casa, que eu peço, toca essa música aqui, de ouvido, ela não consegue. Ela até tenta, ela até faz, mas não da maneira se tivesse a partitura. Mas se eu pegar a mesma música e colocar na partitura, ela vai tocar exatamente igual. Por quê? Porque ela está acostumada com a partitura. Ela está acostumada a tocar só com a partitura. Muitas vezes, nós no day trade estamos acostumados só a usarmos aquela ferramenta. E usa só aquela ferramenta e não cria-se nada. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é que a partir do Pivot Point, eu criei um modelo operacional para mim, usando o Renko. Então, eu não comecei no Renko, tá, pessoal? Eu comecei no Candlestick. E eu tenho gatilhos no Candlestick e opero no Candlestick usando 10R. Mas eu vou fazer isso em outro vídeo, mostrar para vocês como eu faço usando um gatilho que eu criei no Candlestick, que eu opero até hoje, tanto no dólar como no Minins. Eu vim para o Renko porque o Renko ele tem o quê? Pontos de topos e fundos mais precisos. Mas eu opero os topos e fundos no Renko usando o Candlestick, usando os meus gatilhos que eu tenho no Candlestick. E funciona maravilhosamente bem. Eu vou fazer outro vídeo para frente mostrando como utilizar esses dois. Tá bom? Mas o que eu quero falar é exatamente sobre o Pivot Point. Eu vou mostrar para vocês da onde eu parti para criar a minha própria estratégia, para criar o meu próprio modelo operacional, tirando um pouquinho da poluição do Pivot Point. Porque o Pivot Point, ele tem os pontos de compras e vendas, né? Que você vê lá, vermelhos e verdes, e você tem ali o amarelo, que é o pivô, e você fica ali com muitas cores e muitas vezes atrapalha. Então eu criei no próprio Renko a minha maneira operacional, tirando um pouco, limpando um pouco o gráfico, para que eu possa operar o Pivot Point. Eu vou mostrar para vocês da onde eu parti, como eu fiz e como eu estou operando hoje o Pivot Point. Beleza? Então fica comigo até o final aí que esse vídeo vai ser bom. Vai dar uma limpeza para você. E veja, é o que eu falei, tanto do criador da Uber como a minha filha estão engessados. Né? A minha filha está engessada porque só toca, né, na partitura. E os criadores de conteúdo de aplicativo talvez nunca mais vão fazer um Uber. Porque o cara foi preciso, o cara fez ali. Mas pode alguém criar um aplicativo melhor do que o Uber? Pode. Só está faltando se levantar. Só está faltando o cara criar. E no day trade, você também tem que ser criativo. A tua mente tem que funcionar criativo. Beleza? Então hoje eu vou falar sobre o Pivot Point e o porquê eu tirei o Pivot Point e coloquei a minha estratégia com mais clareza, mais limpo para mim operar nos gatilhos. Joia? Fica aí comigo que vai ser muito bom. Vou passar para a tela então. Vamos lá. Bom, olha só. O que eu tenho aqui é o Renko, tá? Eu vou começar por esse gráfico aqui maior para que vocês entendam o que eu vou falar, tá bom? Veja, nesse gráfico maior
que é o de 250R, é um dos maiores gráficos do Renko, né? Praticamente é o maior que tem, tá bom? É o 250. Então você tem aqui um topo e tem um fundo, correto? Claramente mostrando, tá? A minha média é essa média aqui que eu uso, tá? Eu vou até tirar ela para a gente mostrar melhor para você o que eu quero falar. Queria a média, tá bom? Vamos lá. Eu tenho então aqui, eu tenho um topo e tenho um fundo, certo? Eu vou tirar aqui o fundo e vou tirar aqui o topo e vou colocar agora o pivô point para me mostrar para vocês o que eu quero dizer. Olha só, coloquei o pivô point aqui agora na tela. Então, onde está o pivô? É os amarelos, certo? Os amarelos são o pivô, mas todos esses pontos também são ligados a ponto de reversão e pontos de entrada e saída. Por exemplo, você vê que, olha só, no final desse renco, nós tivemos um pivô point, mostrando que esse ponto aqui é um ponto importante. Quando esse box retorna, onde ele retornou? Ele retornou exatamente em cima do outro pivô. Olha só, esse pivô aqui, ó, ele voltou exatamente nesse ponto. E onde está aqui, por exemplo, os 50% desse box? É nesse pivô. Veja que os 50% está aqui, ligado com 50% desse ponto aqui. Ó. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, vamos lá, ó, aqui bateu. Veja, em todos os pontos do pivô point, nós temos, ó, 50%. Aliás, fechamento desse box aqui, ó, fechamento do box, temos esse ponto. 50%, temos esse ponto. Fechamento, abertura desse box em cima do pivô point, levando até onde? Até o próximo pivô, que é a abertura desse aqui, do renco anterior. E depois que ele fecha esse box, ele abre aonde? Aqui, ó, no pivô point. Então, eu estou mostrando para vocês que as marcações do pivô point em cima do 250 foi da onde eu parti. Eu falei, poxa, então quer dizer que as marcações elas são precisas exatamente em cima do pivô. Então o que eu vou fazer? Eu sei que sempre que fecha um box, eu tenho uma possível busca aos 50%, vai depois continuar, ou uma reversão, eu vou colocar para mim 4 pontos importantes. Eu preciso do fundo, do 50%, da abertura e do topo. Então, o que eu fiz, pessoal? Então, eu olhando para o pivô point, pelo 250, eu percebi que sempre quando fecha um renco, é o final, é um pivô que pode retornar até os 50% ou até a abertura daquele box que abriu. Eu estou mostrando 250, mas todos os gráficos do Renko eles são a mesma coisa. Por quê? Porque os boxes são todos do mesmo tamanho. Então, quando eu olhei para o 250 e eu entendi que o pivô point faz esse tipo de trabalho, falei, poxa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar um pouco isso. Eu vou colocar pontos estratégicos para mim operar, em vez de ficar ali olhando o pivô point com muitas linhas. Pessoal, eu não estou falando mal da ferramenta. É excelente. É uma ferramenta maravilhosa. E já operei muito com ela. Eu estou falando que conforme você vai desenvolvendo, você tem que ser criativo. Você não pode ficar igual, né, voltando ao assunto da minha filha, só ali na partitura, só toca a partitura. Se botar uma música para trocar de ouvido, ela não vai tocar.
porque ela só está acostumada ali a usar a mesma coisa. Tem gente que só sabe usar o pivô ponte ali, esperando ali, e pode haver oportunidades melhores, ou então limpeza melhor para ele. Você conseguiu entender? Não estou falando mal da ferramenta, é muito bom. E quem usa, usa muito bem. Mas eu estou mostrando a minha maneira de operar e o que eu desenvolvi para mim. E o que é bom para mim, eu estou oferecendo para vocês. Estou mostrando para vocês o que foi bom para mim. Tá certo? Porque esse é o intuito do canal. É mostrar o que é bom. Vamos voltar para a tela, então. Então, pessoal. Então, eu percebi que todas as vezes que fecha um box ou abre um box, nós temos 50% de cada box. Abertura final. Então, eu tenho aqui, ó. Abertura do box. Ele foi até em cima. Bateu no pivô. Voltou, rompeu 50%. Fechou onde? No fundo desse box. Que é o quê? Um pivô. Então, o que eu fiz? Eu tirei o pivô. Preste atenção. Eu fui aqui. Tirei o pivô fora. E o que eu fiz, pessoal? Eu peguei a Fibonacci. Coloquei só o quê? Isso aqui, ó. Que é o quê? Vou botar para vocês verem aqui, ó. 0, 50, 100%. Pronto. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui e joguei no final. Tá? Fiz mais outra aqui. Como eu sei que o box todos são do mesmo tamanho, eu criei isso para mim. Eu posso utilizar nesse formato, olha só. Porque eu sei que quando terminar esse box, ele vai vir buscar o quê? 50%. Esse box aqui, ele pode vir buscar a abertura, 50%. Esses três, eu tenho 3 pontos de quê? De reversões. Por quê? Porque eu estou aqui com um renco de quê? De reversão. E para baixo, eu posso jogar para cima e entender que eu tenho 3 pontos que pode reverter para compra. Sendo que se eu já tenho uma de baixa, eu tenho 2 topos importantes, que é aqui e é aqui. Então veja, eu tenho isso aqui na minha visão. Então esse estilo aqui, eu posso utilizar ele em todo o gráfico do Renko. Até porque, pessoal, que eu já falei no meu canal, e se você ainda não olhou ainda, o que eu falei para vocês nos meus vídeos é que o Renko, ele trabalha em 3 em 3. E em 3 em 3 ele consegue fazer uma reversão, pessoal. Olha só. Eu tive o que aqui, pessoal? Olha. Eu tive 3. Então eu tive 3 boxes e uma reversão. Eu tive 3 boxes e uma reversão. Eu tive 2 boxes. Aqui deu ruim, porque não rompeu o topo. Não foi romper o topo. Mas veja que ele foi buscar o quê? Abertura. Aliás, fechamento desse terceiro. Criando assim o quê? Um fundo mais baixo. Então agora eu tenho um fundo, por exemplo, aqui. E aqui, aliás, perdão, eu tenho um topo. E aqui eu tenho o quê? Um fundo. E com isso aqui, pessoal, eu vou levar para um gráfico menor. Se eu for por 53, olha só. E se eu quiser melhorar isso aqui, olha só, eu posso jogar lá para os 250. Eu vou jogar uma linha no meio aqui, ó, para saber que aqui é uma divisão. Então eu tenho aqui, olha só, pontos importantes do tenho. Então eu posso encolher para cá, posso jogar esse para cá e deixar apenas
esse ponto aqui, que é o quê? Os 50%. Desse tipo aqui, eu posso ir para operar. Se eu quiser melhorar, eu vou pegar aqui, ó, eu vou jogar aqui, ó, aqui, aqui. No pivô ponte, geralmente é que cor? É vermelho. Então vamos colocar vermelho. Vamos colocar então na cor vermelha. E aqui embaixo, geralmente, é a cor verde. Então vamos colocar o verde. Verde. Beleza. Pronto. A partir daqui, eu vou para os recos menores. Eu vou para cá. Tá? Eu posso operar, então, agora com telas menores. Eu vou mostrar a minha tela agora para vocês desse modelo. Eu uso geralmente essa tela assim, ó. Aqui. Uso essa tela aqui. Essa tela que eu uso. Eu uso uma tela do 25 aqui, tá? Uso uma tela do 53 aqui e aqui eu uso o 90. E se eu quiser usar aqui o candlestick, eu uso candlestick. Então, olha só, eu não tenho pivô ponte, mas eu tenho minhas linhas que exatamente eu sei o que elas significam. Eu sei que as verdes são 50% daquele modelo. Então, aqui e aqui. E eu sei que a amarela é o centro. E lá em cima, vermelha e verde é os topos. Fundo e topo. Então, agora só. Se eu quiser operar nos candles, olha que eu tenho facilidade. Adilson, agora eu entendi que muitas vezes eu não uso médias. Mas se eu quiser usar médias aqui, agora vamos voltar à nossa média que nós estávamos antes, né? Que é a 2 períodos, tá? Eu boto 2 períodos, deixa eu botar aqui, e vou deslocar em 2. E vou colocar cor vermelha. Bom, pra gente... Beleza. Show. Então, olha só. Eu posso trabalhar em cima do renco, porque eu sei que os pontos importantes estão lá. O que é essa amarela? Não é a metade lá do 250? É. E esse aqui? Não é 50%? E aqui não é abertura? E aqui não é fechamento? Esse ponto aqui não é... por exemplo, eu estou mexendo aqui no gráfico parado, tá? Aqui hoje é domingo. Aqui em cima tem o quê? O ajuste do dia. E quando abrir o mercado amanhã, esse ajuste vai estar por aqui ou embaixo, eu não sei onde ele vai estar. Mas você já tem aqui posições. Então veja, se eu estou aqui dentro de um padrão que eu uso muito, que eu vou aqui, por exemplo, se eu botar aqui um pouquinho mais para frente, que é 2 deslocado em 3, lembra do fechou fora e fechou dentro que eu tenho no canal? No 26, fechou fora, fechou dentro. Eu estou na tendência de baixa. Eu estou na tendência de baixa no 90, mas nesse 53, veja só, eu estou numa reversão, mas percebe que a tendência é de baixa, batendo na metade do 250? Então eu posso operar aqui, e eu tenho um modelo operacional aqui no Candle muito bom, que eu utilizo os Candle, usando exatamente o que, pessoal? Os pontos de pivô aqui. Que na realidade, em vez de ser o pivô,
é um topo do 90. Então eu posso fazer o quê? Isso é uma reversão? É. Fechou fora, fechou dentro, tem uma entrada aqui. Fechou fora, fechou dentro negativo, tem uma venda. Fechou fora, fechou dentro. E essa venda aqui você faria? Não. Por quê? Porque está em cima da metade. Então é um quê? É uma resistência. Então você vai esperar um quê? Estou mostrando no candle, pessoal. Depois vou falar no Renko. O que é que você vai esperar aqui, pessoal? Vai esperar um rompimento desse ponto aqui. Por quê? Ele fez mínima, não rompeu mínima, não rompeu mínima, não rompeu mínima, não rompeu a mínima. Esse box aqui rompeu a mínima desse candle em cima de uma resistência. A minha entrada estaria onde? No rompimento do candle que rompeu. A mesma coisa acontece na compra. Veja, o fundo, rompimento do candle que fechou acima, eu tenho compra. Agora vamos botar isso no Renko. Então vamos botar no Renko, por exemplo, vou botar o Renko 11 minutos, aliás, 11R, né? Os 11R. Aí já os Renkos é de acordo com o que você opera. Você pode operar dessa forma, tá? E dessa forma, de outra forma. Eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo. Deixa eu falar com vocês. Eu estou mostrando para vocês que dentro do pivô ponte que eu tirei, eu coloquei linhas me mostrando com mais clareza. Porque eu tenho lá o 250 e eu tenho outros boxes, que é o 250, é o 53, é o 26, 53 e o 90, que eles me dão uma precisão muito mais tranquila para operar, esperando chegar aos pontos certos. Evitar de operar, por exemplo, aqui, ó. Se eu sei que os pontos importantes estão nesses pontos brancos e nos verdes, eu vou esperar ele se aproximar desses pontos. Se ele se aproximar aqui e reverter, eu sei que vai vir essa linha do meio. Então, se eu olhar para esse ponto aqui, ó, para esse gráfico aqui, olha para cá, para esse ponto aqui, se eu estou dentro de um fechou fora, fechou dentro do 26, o que eu vou procurar aqui no Renko? Agora pega essa, que essa é show, hein? Eu vou buscar um quê? Um trap. Já sei, você já lembrou desse trader fantástico, que é quem? Stormer. Ele criou, né, ele bolou uma estratégia chamada trap, aonde um candle vem, rompe e volta. É isso? Pegando os comprados, tirando os stops dos vendedores, e então ele desce. Captura de liquidez. Então, nesse modelo aqui, você tem os traps. Onde é que estão os traps, pessoal? De compra. Aqui é um. Aqui é outro. Aqui eu tenho outro. E de venda? Onde é que estão de venda, pessoal? Aqui é um. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. Onde eu tenho mais? Aqui eu tenho outro. Eu tenho mais? Tenho. Aqui eu tenho outro trap. Esse aqui deu ruim. Mas olha só. Esse aqui é um trap? É. A sua entrada estava onde? Onde é que estava a entrada? No fechamento do box, certo? Que seria nesse ponto aqui, ó. Certo?
E o seu stop estaria onde? No topo desse aqui. Mas quando você vê que reverteu, você já pode sair fora. Não deixa chegar lá em cima. Sai fora, porque vai criar uma tendência de alta. Então, mas antes disso acontecer, dessa perca acontecer, porque vai acontecer stop, pessoal, não tem como fugir. Antes desse stop, você teve 1, 2, 3, 4, 5 entradas positivas. E se você tivesse pegado essa tendência de alta, 6, 7, 8. E tem mais aqui, olha quantos traps de venda. Olha quanto. Agora, preste atenção. Em cima de quê? Desse ponto amarelo. Por que esse ponto amarelo é tão importante, pessoal? Só voltar para o 250R. Epa, não. Só voltar para o 250R e você vai entender que ali esse ponto amarelo é importante. Veja que eu estou trabalhando, tirei o pivô ponte, criei um modelo operacional para mim que vai me dar pontos estratégicos de compras e vendas, pontos importantes. Eu tenho o branco e o verde são os mais importantes. E esse amarelo é o que? É o centro, é a divisão do box, que é o 50% desse ponto aqui. Então, quando eu vou para o 11R, olha só, eu sei exatamente onde eu estou. Então, veja como o modelo operacional melhorou para mim. Então, o que eu quero passar para vocês é criatividade. Não ir com a manada toda a vida. Aquele que vai com a manada toda a vida, um dia a rede pega. Entendeu? Então, tem aí, seja criativo, faça o seu modelo operacional, estude. Eu sei que tem gente que gosta de pegar já mastigadinho, né? Igual passarinho, colocando na boquinha, engole, engole. Cara, não. O trader, ele tem que sentar, ele tem que estudar, ele tem que olhar o que funciona, o que não funciona, o que dá para ele, para quando ele for para a conta real, ele saber exatamente o que está fazendo. Não foge da sua operacional. Se eu sei, se eu decidir pegar só compra nesses pontos brancos, eu vou pegar só ali. Vou esperar uma reversão, vou esperar um rompimento de topo, eu vou fazer. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês em relação ao pivô ponte? Porque através do pivô ponte eu descobri e fiz essa ferramenta para mim. Simples. Eu simplesmente pego boxes. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o 55. Aí, se eu quiser, por exemplo, tirar aqui, vamos lá, vou tirar aqui dos 250. Vamos lá. Eu quero pegar como base, por exemplo, quero pegar como base aí o 150. Deixa eu tirar essas settings aqui para não ficar tão sujo aqui o box. Espera aí. Mais um aqui. Ok. Aqui não tem corte, tá, pessoal? Meus vídeos são diretos. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, por regra, o 150. Eu vou pegar lá a ferramenta que eu já preparei e vou colocar o quê? Vou colocar ela aqui. Sei que o box são todos do mesmo tamanho, então eu vou jogar onde? No fundo e eu vou pegar de novo ela. Vou fazer mais uma marcação. Vou jogar aqui. Pronto. Nesse ponto aqui, eu sei que se esse box subir e fechar lá no ajuste, que está aqui, ó, eu posso jogar ele para cá, ó. E então eu tenho sempre dois boxes trabalhando, e eu posso colocar uma linha central e saber que essa linha central é onde divide os dois boxes.
Então eu posso ir para o gráfico menor. E vamos voltar para o 11R. E aqui eu tenho o que agora, pessoal? Olha lá. Eu tenho pontos importantes e vai me chegar lá no ajuste. E se o ajuste amanhã abrir por aqui, eu sei que eu tenho esse ponto aqui importante que tem que ficar ligado. E se eu baixar do 250, se eu baixar ele para cá, olha só. Eu vou pegar aqui, vou baixar ele para cá, vou tirar aqui a linha central e vou baixar para cá, para mim. Então eu vou para o 11. Pessoal, estou mostrando aqui algo fantástico para vocês usarem na operação de vocês. Ó, então eu vou para o 11. Olha só, olha só, olha só, olha só a imagem que você tem. Então eu sei que a linha verde é um ponto de 50% do 150. Eu sei que aqui é a abertura, eu sei que aqui é o fechamento, 50%, e eu sei que se chegar nesse ponto, um box de 150 fechou. Então veja, eu tirei o pivô ponte, tirei. Mas o que eu tenho aqui? Entendeu, pessoal? Bom, veja que é a ideia de criar coisas novas para vocês. Eu fiz assim, faço assim, e eu geralmente eu gosto de operar quando um renco fecha. Por quê? Quando um renco fecha, eu sei que a maioria das vezes ele vem buscar 50% e volta. Ou volta para buscar a abertura, ou volta para buscar 50% do box anterior. Então, eu gosto de operar sempre no fechamento de um renco. Seja tamanho do renco que for, tá? Seja o gráfico que for, de 10, de 20, de o que for. Eu gosto de operar sempre no fechamento de um box. Porque quando fecha um box, seja para alta, seja para baixa, geralmente ele vem buscar, se ele está subindo, ele vai ou descer, buscar os 50% e depois voltar, ou ele vai em cima, busca os 50% e desce e vai depois subir. Então eu gosto de operar nos fechamentos dos boxes, porque eu tenho uma noção que ou vem buscar 50 ou vai buscar 50 para cima. Joia? Usando essa ferramenta que eu desenvolvi, que é da própria da ferramenta do Profit, que é a Fibonacci. Eu só apenas tirei, né, o 61 e o 38. Uso só o 50, 100 e o 0. Porque eu sei que quando eu faço isso, eu mido o tamanho do renco. Joia, pessoal? Bom, esse vídeo foi só para mostrar ideias do pivô ponte. A maneira que eu opero o pivô ponte. Eu tirei o pivô ponte e criei essa ferramenta minha para me limitar as minhas operações. Então eu só opero nos fechamentos dos boxes, porque eu sei que tem um ponto importante ali. Eu sei que se fechar um de 150, eu sei que ele pode vir buscar 50% ali dele. Então eu fico esperando. Quando ele entrar aqui, bateu nele, criou um ponto de pivô, ou um ponto de recuo, ou um rompimento de topo, eu entro. Boto uma quantidade de contrato, faço minha entrada, minha parcial e deixo o resto rolar. Beleza, pessoal? Essa que eu estou mostrando para vocês é a minha maneira de operar. Quando a gente estiver na sala, que a intenção é abrir uma sala aqui, se vocês estiverem comigo, vocês vão ver eu fazendo essa mesma operação. Eu não mudo, pessoal. Eu opero a mesma questão. Veja só, não é a mesma ferramenta. Eu opero da mesma maneira das entradas, usando os meus próprios gatilhos. Os gatilhos, por exemplo, do candle que eu opero,
que eu chamo ele de quê? Eu chamo de quarto elemento, que nada mais nada menos que é do rompimento de 15 minutos. Quarto elemento é o rompimento de 15 minutos. Só que eu adaptei ele contando como o quê? Quarto elemento. Tem as minhas estratégias de fundos, né? Rompimento de fundo, rompimento de topo, abertura, máxima, mínimas. Eu uso o candle, mas junto com o Renko. Então não adianta só pegar e tocar por partitura. Você tem que tocar a música por ouvido, conforme o gráfico vai trabalhando. Joia, pessoal? Espero ter ajudado. Vai lá, faz essa ferramenta que eu estou te mostrando aqui, limpa o teu gráfico. Pega essa ferramenta que eu mostrei como você vai fazer, do próprio Fibonacci, cria ela, coloca no Renko que você opera e sempre usa de 2 em 2, tá? 2 Renkos. Então você usa de 2 para cima e 2 para baixo. Deixa 2 no meio, para você ter uma noção ali de onde você está trabalhando. Quando ele fecha aqui, ele vai fechar e vai vir embaixo. Se ele fechar aqui, vai vir em cima. Sempre deixa 2 Renko, que é o tamanho de um Renko já com pavio. Joia? Depois você bota no comentário aí se ficou bom, se ficou ruim. Joia, pessoal? Ó, obrigado. Desde já, obrigado por tudo que está aí assistindo agora. Obrigado pelo seu like. Se você não é inscrito, se gostou desse conteúdo, inscreve no canal. E se de alguma maneira, né, os vídeos que eu tenho trazido aqui no canal tem ajudado vocês, né? Aí, abençoa aí, né? Deixe sua contribuição aí, ou sentir no seu coração, tá certo? Faça aí sua doação pro canal e será bem-vindo. Olha, a paz do Senhor abençoe vocês. Fique com Deus. Até a próxima.